Gente, boa noite, graça e paz. Que honra estar com vocês aqui. É um misto de tantas emoções, você não tem ideia, né? Porque eu cheguei nessa igreja eu tinha 12 anos de idade, né? Então, perto aí dos 30 anos, acho que do primeiro ano da igreja, já estava por aqui com a minha família ainda lá no centro do Recife. Então a gente viu muitas estações nessa igreja, né? Muitas fases que aconteceu aqui. Eu lembro da mudança de prédio, eu lembro da gente pintando essas paredes, passando massa corrida na parede. Eu lembro da gente fazendo o rejunto do azulejo, né? Pintando lá atrás. As salas daquele trás a gente tinha que montar e desmontar cada fim de semana, né? Com material pesado. Então hoje, vendo Claudinha Edgley aqui, traz essa nota de grande alegria. Eu lembro que a transição que os posicionou aqui, né, não foi o melhor momento, a melhor maneira, mas é como, eu vejo Cláudia Edgley como, sabe, o rei Davi para Israel, né? Não foi a primeira escolha foi Saul, mas foram as melhores escolhas, né, para estarem aqui com vocês. Eu lembro da Claudinha me perguntando: "Não, pastor Júnior, por que foi eu, Edgley, escolhido para estar aqui?" Eu disse: "Claudinha, porque na reunião a gente tomou decisão para quem seria o pastor que estava aqui, seria o primeiro dia deles de férias. Aí geralmente a reunião a gente fazia eu, Edgley e o pastor Humberto, e Edgley não estava. Eu fiz: "Claudinha, aqui Edgley não estava lá para votar", e na hora da votação aí eu votei: "Pastor, eu voto em Edgley." Edgley não estava lá para votar em mim, eu ganhei por 1-0, ele virou pastor de Boa Viagem. Mas estamos tão felizes, irmãos, com o avanço dessa obra, com esse ar novo de fé que tem nesse lugar. Né? Como eu falei aqui, a gente já vivenciou esse lugar. Eu tenho em mente esse lugar tão lotado. Depois eu tenho em mente esse lugar passando por tempos difíceis, pressões das várias questões, mas o sentimento que a gente tem, não só na oração, mas visivelmente, até pelas experiências que a gente tem, né, vivenciando a igreja, é que existe um apontamento nesse lugar para grandes coisas, uma estação de grandes milagres. É mais ou menos um pouco sobre isso que eu queria falar com você. Queria orar junto com você, né? E eu creio em algo de Deus para essa noite com a gente. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, no nome de Jesus, estamos, Pai, em Tua casa, não para celebrar, Pai, tempo de parede, tempo de púlpito, né? Tempo de um endereço, mas para celebrar o tempo de uma visão. Um lugar que o Senhor apontou e o Senhor derramou o seu coração nesse lugar, e aqui o Senhor restaurou tantas vidas, tantas famílias, tantas palavras, tantos propósitos foram ativados nesse lugar. E Pai, estamos aqui para celebrar os Teus feitos, não só o que o Senhor fez, mas, Senhor, estamos inspirados em nosso coração para crer que o maior o Senhor fará, de que coisas maiores virão, e é sobre isso que nós queremos nos expormos ao Senhor. E eu me coloco à disposição do maravilhoso Espírito Santo para ser um intérprete do Senhor, Pai, para esse tempo, Pai. Quero trazer a minha contribuição de fé, de amor, de honra por esse lugar, para essa visão. E eu creio numa estação apropriada para grandes resultados no Senhor. A Ti o louvor, a honra e a glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, que Deus, capítulo 2, versículo 20 em diante, que Deus é um Deus que muda tempos e estações. Amém? Deus, Ele muda tempo e estações. A vida é feita de estações, né? Nossa vida natural, nós temos verão, primavera, inverno. Temos essas mudanças. Cada estação tem uma marca, cada estação tem uma evidência, né? Tem um clima que propício a isso, né? Você querendo ou não, você vai entrar na nova estação, né? Seja inverno, verão. Aqui no nosso Nordeste não é tão claro, mas se você viaja para alguns outros lugares, isso é bem definido. Mas espiritualmente nós cremos também, né, nesses tempos de estações. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala que existe tempo para todo propósito na terra. Então Deus tem um propósito para a sua vida, e o seu propósito não vai acontecer tudo de uma vez. Será estações, será processo, será visitações de Deus na sua vida. Como também eu creio que Deus tem um propósito para a sua igreja, amém? Para a sua igreja no corpo de Cristo de forma geral, mas também para cada obra local. Ele tem um propósito, ele tem um direcionamento, ele tem uma visão, e essa visão vai acontecer por meio de estações, por tempos, amém? E como eu falei, a gente tem essa leitura, né? Tanto por conhecer a jornada, por participar, por vivenciar, que essa igreja passou por várias estações em Deus. Mas eu venho aqui com uma percepção e com uma proposta da parte de Deus para vocês. E assim como a palavra profética deve ser julgada, eu quero que você julgue isso pelo Espírito. Eu quero propor a vocês, né, e já expondo isso aos meus amigos aqui, que tal
fazer dessa próxima estação dessa igreja uma estação de uma grande fé. Uma estação que vocês vão arrebentar na fé. Uma estação que haverá declarações tão poderosas de Deus aqui, que quando você falar, sua cabeça vai girar e você vai dizer: meu Deus, por que eu falei isso? Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade vai sustentar cada palavra e vai gerar milagres extraordinários. Eu quero propor a vocês entrar numa estação de uma grande fé. Hoje tudo no mundo é muito grande, grande pandemia, grandes crises, grandes dilemas, grandes situações políticas, econômicas. Mas que tal marcar essa estação? Rapaz, quando aquela igreja entrou nos 30 anos, Deus acendeu uma temperatura no coração daquele povo, e a gente entrou numa fase de grande fé, de grandes conquistas, de grandes vivências em Deus. Aleluia. Eu quero propor a você isso. Amém? Sair de uma estação morna e entrar numa estação mais aquecida em Deus, onde Deus vai operar aqui, talvez não é nem novidades de conhecimento, novidades de revelações, mas muitas coisas que você já conhece, mas uma visitação do Espírito Santo tão poderosa sobre essa igreja. Aleluia. Que o Senhor vai aquecer o coração de vocês de uma forma tão grande. Sabe, está no meu coração essa expressão. Eu vi de um pastor que pregou em nossa igreja há uns 15 dias atrás, o pastor Rafael Rocha. Ele falando sobre um avião, um dos maiores, ele botou a imagem de um dos maiores aviões do mundo. E quando ele estava perto para decolar, ele usa algumas expressões da aeronáutica para isso, onde ele entra numa estação de potência máxima, que para decolar ele só consegue decolar se entrar naquela potência máxima. Embora já esteja em atividade, mas para entrar numa nova dimensão, em novas alturas, precisa entrar em potência máxima. Eu quero convidar você, aquilo que você já conhece em Deus, a entrar na potência máxima. Eu vim com o meu coração com essa proposta, Thalita perguntando: pastor, qual é o tema? Deus, desde domingo a gente está em várias atividades, viagem, pregando. Eu fiz: rapaz, deixa eu orar. E orando hoje à tarde, me veio essa proposta no coração. Eu quero propor a você entrar na sua vida numa fase de uma grande fé. Você visitar aquilo que você já conhece e dar uma nova temperatura em Deus. Eu lembro o Mark Hanks, ele conta no livro O Espírito da Fé, de uma vez ele acordou de madrugada e foi fazer pipoca em casa. E pegou o micro-ondas e colocou a pipoca no micro-ondas lá e colocou o comando. Mas ele de noite não percebeu, ele apertou o botão descongelar no micro-ondas. E o bicho ficou rodando, bateu o tempo e nenhuma pipoca estourou. Foi que ele percebeu que ele estava, embora o micro-ondas estivesse trabalhando, mas estava trabalhando numa potência baixa. Quando ele foi olhar, ajustou e botou lá o botão pipoca, que veio numa temperatura maior, o bicho voltou a funcionar, mas agora numa potência máxima. Aleluia, numa nova frequência. Aleluia. Eu creio que você é um povo da fé, eu creio que essa igreja é uma igreja da fé, mas eu quero chamar você, que tal entrar numa frequência maior? Onde alguns milagres vão começar a pipocar nessa igreja. Os milagres dessa igreja não vale a pena ficar no passado. Nós temos que ter histórias novas para contar. Aleluia, eu quero propor a você entrar numa grande fé. Ativar no seu coração uma grande fé, um tempo de coisas maiores. Amém? De você pegar aquilo que você já conhece e colocar uma intensidade maior, uma força maior de oração, uma força maior na consagração, uma força maior no jejum, nas suas declarações de fé. Tem coisas na sua vida que você está até fazendo, você está operando aquilo que você conhece, mas falta às vezes é só um ajuste de frequência. Aleluia, você está lá lendo a Bíblia, você está declarando a palavra de Deus, mas eu quero convidar você, minha mensagem hoje é bem simples. Amém? Julga isso pelo Espírito. Amém? Eu não vim trazer informação nova para você. Eu vim trazer uma proposta do Espírito Santo para o seu coração. Pega aquilo que você conhece e começa a praticar numa frequência maior. Numa dimensão maior, numa atitude de fé maior. Quando eu falo de uma grande fé, irmão, não é só grandes alvos, A gente crê em coisas maiores, em prédios maiores, mas uma grande atitude. Amém, uma atitude de alegria, uma atitude de um fervor espiritual, aleluia, que faz tempo que você não tem, mas aquilo está reavivado em você, amém, aleluia. O Mark Hanks, ele fala algo, ele diz: olha, a fé, ela pode ser ensinada, mas o espírito da fé tem que ser recebido. E eu quero propor a você pegar o espírito da fé. Tem o espírito da fé operando nessa visão chamada Verbo da Vida. Nós não somos apenas um ministério que explica bem, que elucida bem, que tem boas histórias da fé, mas tem o espírito da fé operando nesse ministério. Eu quero chamar você a pegar esse espírito da fé, aleluia, e ter uma atitude de fé diferente. Uma atitude de fé diferente da sua vida. Entrar numa estação de uma grande fé, aleluia, de crer em coisas maiores.
Amém? Tem pessoas aqui que parece que os sonhos estão guardados, tem alguns sonhos arquivados. Eu creio que essa noite o Espírito Santo vai pegar na tua mão para visitar com você, passear em alguns lugares. Aleluia. Situações que você disse, tudo bem, Senhor, eu consigo viver sem isso aqui. Tudo bem, já faz muito tempo, não vai acontecer mesmo. O Senhor está dizendo, eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel para cumprir. Agora, muitas das coisas que Deus falou, aleluia, o próprio Deus, Ele se colocou numa posição onde Ele espera a cooperação de fé de nossa parte. Então tem coisas que Deus falou para você, e Deus Ele é bom, e Ele é bom para você, e Ele está disposto a cumprir, mas eu quero provocar pelo Espírito da fé hoje, aleluia, você acionar um tipo de atitude que vai te colocar como colaborador de Deus, para que grandes coisas aconteçam. Amém. Abre comigo em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 50. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você concorda comigo? Seu coração tem paz com essas verdades? Eu não quero só animar a tua alma, eu quero aquecer o teu espírito. Aleluia. É tempo de uma grande fé. Esse é o tipo de resposta de quem tem uma grande fé. Irmãos, fé tem uma atitude. Aleluia, aleluia. Estou achando vocês muito polidinho, muito arrumadinho, muito cheirosinho para quem está muito na fé. Fé tem uma resposta de alegria. Fé tem um espírito, fé tem uma atitude. Eu gosto dessa definição, que fé é uma reação alegre à palavra de Deus. Fé é uma reação alegre à palavra de Deus. Nós aprendemos com o reverendo Kenneth Reagan, aleluia, que quem crê se diverte. Amém. Então, se Deus está falando sobre um tempo de uma grande fé, é tempo de uma grande alegria, é tempo de grande expectativa, é tempo de uma atitude diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. De você começar a sair de uma frieza espiritual e começar a aquecer o teu coração numa atitude diferente, num fervor de espírito diferente, numa unção diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é o Espírito da fé, eu creio, por isso eu falo. Amém, amém. Repete comigo isso, diga: fé é uma reação alegre à palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós somos o povo da fé, irmãos. Nossas igrejas não são igrejas do mimimi, somos a igreja do ha-ha-ha. Aleluia, aleluia. E não está aqui para me murmurar a crise brasileira, a crise do Recife, a política, a ação. A gente não está aqui para fazer mimimi, está reclamando da vida. Nós somos da fé. Nós somos aquele que vai viver estações diferentes. A Bíblia fala de uma estação apropriada, que o homem que confia no Senhor, que medita na palavra, ele está plantado a ribeiros. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive numa estação apropriada de colheitas. Eu quero convidar você a ter uma grande atitude, uma grande atitude da fé. Então hoje é um bom dia. Eu acho que hoje, eu trabalhei com refrigeração. Meu pai tem uma oficina de refrigeração, e as máquinas de hoje de plástico, mas antigamente era tudo ar-condicionado, e eram uns ferros pesados, e a gente fazia muita manutenção, e principalmente as máquinas aqui em Boa Viagem tinha muito ferrugem. E uma das maneiras de tirar o ferrugem é que a gente pegava um martelo ou alguma barra de ferro e batia nas máquinas, batia para as cascas de ferrugem sair. E aí a gente conseguia dar o polimento, dar nova pintura e trazer proteção nova. Me parece que o Espírito Santo vai bater em alguns ferrugem velhos aqui hoje. Tem algumas coisas que foram impregnando em você, você for ficando um crente meio... tudo bem, você crê em Jesus e está se arrastando aqui fora. O Senhor está dizendo para você que é um tempo de uma grande fé. Uma grande fé, uma grande atitude, uma alegria, aleluia, uma reação alegre, ajustar as suas expectativas em Deus. Sabe, existe uma teologia, irmãos, que é uma teologia preguiçosa, que diz o seguinte: olha, não fica pensando muito em coisa grande não, porque se não acontecer, você vai acabar ficando frustrado. Então é melhor você trabalhar e viver com expectativa baixa, para você não ter, né, esse sofrimento de pensar, idealizar e não acontecer. Irmãos, isso é uma ideia do inferno. Expectativa faz parte do modo operante de Deus. Tem coisas da sua vida que só vai acontecer se você esperar, se você crer. A Bíblia fala de termos uma rica esperança. O que é uma rica esperança? Esperança, irmãos, é a expectativa de que algo bom vem. Aleluia. Começa a liberar sua fé comigo. Diga: algo bom vem. Algo bom vem. Mais uma vez, vamos lá, fale alto: algo bom vem. Oh meu Deus, algo bom vem. Algo bom vem. Algo bom vem para a sua vida, para a sua igreja, para os seus irmãos. Aleluia. Expectativa de que algo bom vem, irmãos. Aleluia. Eu não quero me permitir. Eu sempre olho para a irmã d'água, para mim é uma grande inspiração da fé. Porque eu conheço essa senhora há quase 30 anos. E, irmãos, ela está mais afogueada hoje do que estava 30 anos atrás.
Ela está mais afogueada hoje do que estava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu quero terminar, meus irmãos, eu quero chegar aos meus dias lá na frente e estar afogueado no Espírito. Estar com esse Espírito da fé vibrando com a palavra, fervescido, crendo. Eu não quero ficar envelhecido e ouvindo algumas pregações da fé, dizendo: eu já conheço isso, eu já ouvi aquela explicação, eu já sei esse versículo aqui. Cai fora, irmãos, eu quero estar avivado no meu Espírito. Ano que vem eu vou estar melhor do que esse ano, aleluia. Eu vou estar mais ungido, mais afogueado, amém. A Bíblia fala de uma fé crescente, amém. E esses 30 anos, aleluia, eu creio no Senhor entrando com um turbo nesse lugar. Sabe, for falar de uma grande fé, a Bíblia fala que Deus é poderoso para restituir os anos que foram consumidos. Quando a gente olha para 30 anos, esse sentimento que o pastor de igreja falou no vídeo, a gente estamos celebrando, mas tem uma nota que poderíamos estar à frente. Eu posso dizer, irmãos, Deus é poderoso para restituir esse ano, para esses anos, aleluia. Aquilo que a gente imaginava: rapaz, a gente precisa de 10 anos para chegar num prédio grande, a gente precisa de 15 anos para fazer uma coisa assim. Deus pode vir com uma unção tão violenta, se Ele encontrar fé nesse lugar aqui e trazer um nível de aceleração, de conquista, aleluia, sobre essa casa, aleluia. E sempre que eu falar da casa, eu estou me referindo a paredes da igreja, estou me referindo a você. A tua prosperidade aumentar, a tua unção aumentar, a tua fé aumentar, as tuas posses aumentar, aleluia. Você está operando uma unção coletiva. Você crescendo, a igreja cresce. A sua família avançando, o reino de Deus avança. Então sempre que a gente falar sobre a igreja, pega para você também. Aleluia, diga: eu vou entrar num tempo de uma grande fé. João capítulo 1, versículo 50. João capítulo 1, versículo 50 diz: ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. 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 O que é que você já viu em Deus? O que é que você já desfrutou em Deus? Eu te dizer, tem coisas maiores esperando você. Você ainda não entrou no seu máximo potencial. Não, Deus está te esperando uma nova estação para você viver coisas maiores, milagres maiores, favor maior, cura maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisas maiores. Coisas maiores em Deus. Coisas maiores em Deus. Deixa eu te preparar para você receber algumas coisas hoje. Eu vi essa história, me abençoou. Isso naqueles anos de crise americana, onde os empregos eram muito escassos. E quando aparecia alguma vaga, sempre tinha dezenas ou até centenas de homens, buscando uma vaga em funções simples. E diz que certo empregador abriu uma vaga de emprego, e quando ele chegou lá, ele tirou um dia para fazer várias entrevistas. Chegou lá, tinham dezenas de homens enfileirados esperando para ser entrevistado para uma vaga de emprego simples. Quando ele olhou o trabalho que ele ia ter, ele entrou para o escritório dele e começou a fazer. Ele teve uma ideia de começar a enviar código Morse. Sabe o que é código Morse? É um código militar que fica fazendo um bip, mas para quem é treinado, aquilo ali tem uma comunicação, aquilo ali tem uma interpretação. E ele começou a fazer um código Morse. Disse: se você está na fila de emprego, esperando ser entrevistado, e você está entendendo esse código, se levante e entre na sala que a vaga é sua. Diz que tinha um cara lá no meio que ele se levantou, saiu andando na frente de todo mundo, entrou na sala e já entrou empregado. É interessante porque todo mundo estava ouvindo o mesmo barulho, mas para quem não tinha um ouvido treinado não tinha sentido nenhum. Mas para um homem, aleluia, aquele ouvido tinha um significado diferente. Deixa eu te dizer, irmãos, a palavra do Senhor fala. Abre lá, são versículos básicos da fé, mas são importantes para a gente. Em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir. Amém? Você já sabe esse versículo decorado. E o ouvir pela palavra de Cristo. Sabe, eu penso que a gente perdeu no português um pouco do entendimento. Um minutinho só. A Bíblia, como ela é escrita no grego, quando trouxeram ela para o português, pegaram duas palavras e trouxeram apenas para ser uma só no português. No grego escrito existem essas expressões logos e rema, e quando trouxeram para a Bíblia em português, trouxeram apenas como palavra, ou em alguns momentos verbo. E aquilo traz um pouco do enfraquecimento da ideia.
né? Logos é toda ideia escrita de Deus. Logos é a palavra escrita, é o plano geral de Deus para a humanidade. Você entende? Isso aqui é o Logos de Deus. Aqui está o coração, a intenção de Deus em salvar a humanidade. Amém? Tem poder nisso, tem milagre nisso, tem vida nisso. Mas quando a Bíblia fala aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra aqui é rema. E rema é a viva voz de Deus. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas, eu lembro que eu tive um professor específico, que ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes, e ele era ateu. E eu ficava pensando, como é que esse cara leu a Bíblia? Ele se expõe à palavra de Deus, ele ouviu pregações, e ele é ateu se a fé vem pelo ouvir. Porque a grande fé que vai se levantar em você não é só ouvir com o ouvido natural. Aqueles homens ali, eles ouviram um barulho. Mas teve um que entendeu uma frequência maior, entendeu que aquela frequência tinha uma comunicação. É onde entra o rema. Rema é algo que você consegue ouvir apenas não com o seu ouvido natural, mas com o seu ouvido espiritual. Amém? A palavra que vem da parte de Deus, mas quando ela vem, ela não vem trazendo apenas uma informação, mas ela libera em você uma grande fé. O rema é a palavra do agora. Quando Jesus em Mateus 4,4 ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra rema, que sai da boca de Deus. A palavra rema é a que está saindo hoje da boca de Deus para você, sai é tempo presente. Então rema é uma palavra específica de Deus para um tempo. Rema é uma palavra específica de Deus para uma igreja, para uma pessoa, para um momento da sua vida, amém? E a grande fé de Deus no seu coração, a evolução de fé no seu coração, porque se fosse apenas ouvir com ouvido natural, era simples, a gente pegava o YouTube, o aplicativo da Luminai, botava lá a playlist, né, Bispo Guto, Pastor Humberto, Pastor João Roberto, botava os nossos pregadores da fé lá, no final do dia a gente ia estar com a fé grandona. Mas não é só isso, o ouvir natural sim funciona, nós devemos praticar isso, meditar isso, mas é o pontapé do início. A chave está, irmãos, em a gente conseguir captar a palavra rema, a palavra avivada, a palavra que o Espírito Santo está soprando. Na prática o que é o rema? É quando o Espírito Santo vem sobre a Bíblia, o logo de Deus, pega uma palavra e entrega a você e diz, olha, é isso aqui que eu quero fazer acontecer na tua vida hoje. Está me entendendo o que é a palavra rema? É uma palavra específica para uma pessoa específica, para momentos específicos da sua vida, tempos específicos da sua vida. Kairós de Deus está comigo. E eu creio que Deus tem para essa igreja, aleluia, uma palavra rema, uma palavra específica para um tempo específico de quê? Que chegou um tempo de coisas maiores. Chegou o tempo de você pegar o que você conhece, visitar aquilo e fazer isso numa intensidade maior. Num fogo do Espírito maior, declarações maiores, uma fé maior, aleluia. Tempo de coisas maiores em Deus. Tempo de coisas maiores. Sabe quando ele diz lá em Ageu 2 que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Sabe o que ele está querendo dizer? É que nesse novo tempo, aleluia, ele vai visitar a casa com um nível de unção maior, de poder maior, de glória maior. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio, irmãos. Eu quero convidar você a levantar a sua fé e começar a ouvir. Não fica na fila, feito aquela, desculpa a expressão, aqueles bobão lá que ficaram esperando. Precisava do milagre, queria o milagre, mas não entendia o som. Aleluia. Você precisa abrir os seus ouvidos espirituais para pegar o som que vem do céu. E o Senhor está dizendo para você, ei, aleluia, é tempo de uma fé maior. Uma grande fé, uma grande fé, uma grande fé. Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo fica admirado com 2 tipos de fé. Ele está com os discípulos deles, o povo que era judeu, treinado, passaram por escolas bíblicas, ouviram, né, os mestres da fé, os rabinos ensinando, estavam 3 anos andando com Jesus, e aí veio uma tempestade, a Bíblia fala que eles ficaram com medo. Jesus Cristo olha para eles e diz, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Uma pequena fé é tímida, uma pequena fé não se diverte, uma pequena fé não abre a boca, uma pequena fé não dá glória a Deus, ela é tímida, ela está debaixo de intimidação, aleluia. Mas é interessante, naquele mesmo capítulo, Jesus Cristo chega para um homem que não passou pelas escolas bíblicas, nem fazia parte da religião deles, era um homem romano, um líder militar, e ele chega para Jesus e diz, Senhor, eu sei quem você é, manda apenas uma palavra, uma palavra. Uau!
Jesus para e diz: olha, nem mesmo em Israel encontrei a fé como alguém desse homem. Aleluia, aleluia. Você pode dizer: Júnior, eu não vou ter uma grande fé, eu nem fiz o remo ainda, eu nem tenho escola de ministro. Alguns têm 30 anos de igreja, eu não tenho isso. Você precisa ter 30 anos, você precisa ter uma palavra. Você precisa ter uma palavra, uma palavra, uma palavra. Uma palavra rema no seu coração. Uma palavra que quando é viva, a Bíblia fala sobre a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Ah, Júnior, eu sei, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu vou para a igreja eu com a espada. Não, a Bíblia no seu sovaco não é uma espada. A palavra quando está no teu coração, na tua boca, ela é uma espada. Você abre a boca e coisas acontecem, milagres acontecem. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero convencer você a ter uma grande fé. Eu nem comecei, diante de Deus, nem comecei a pregar o que eu estava querendo pregar. Eu estou querendo convencer a você, aleluia, a ter uma grande fé. A sair do conformismo. Todo conformismo tem a ver com obras do inferno, obras das trevas. Reino de Deus é transformação. É de glória em glória, é de aumento em aumento, aleluia. Você não pode terminar o ano 2025 com a mesma medida de fé que terminou 24. Tem que estar numa dimensão de fé maior, tem que crer mais, declarar mais, celebrar mais, aleluia, 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 aleluia. Tempo de uma grande fé, tempo de uma grande fé. Abre comigo lá em Jeremias. Oh, glória a Deus. Eu quero começar a entregar agora o que está no meu coração. Aleluia. A pregação da fé, eu vejo os pregadores da fé são igual cozinheiro. Né? Cada cozinheiro tem um jeito de fazer um feijão, um bolo, tem o seu jeito de fazer, as proporções. Minha mãe é uma brilhante cozinheira, mas toda vez que ela vai para a cozinha, ela faz algo novo com um elemento. Ela tem aquele tempero dela, o jeito dela, o sabor dela. Cada pregador da fé tem os seus elementos da fé. Eu quero te dar aqui alguns elementos em Jeremias capítulo 1 que vai fazer você ter uma grande fé. Cada pregador vai vir aqui, vai entregar alguns elementos para você. Eu quero construir com você um bolo. O nome desse bolo vai ser uma grande fé. E eu quero te dar lições aqui de Jeremias capítulo 1, versículo do 5 em diante. Aleluia. Que vai ativar você nessa prática, nesse entendimento de que chegou um tempo para essa igreja de grande fé. Grandes milagres, grandes testemunhos. Testemunhos que vai deixar você arrepiado, emocionado. Eu gosto do Bispo Guto quando ele diz: eu não sou guiado pelo arrepio, mas quando Deus está atuando eu fico arrepiado. Aleluia. Eu creio, irmãos, num tempo de grandes milagres. A gente não vai ser só uma igreja que explica sobre fé, a gente vai viver fé. A gente vai arrebentar, entrar no novo de Deus, estações tremendas, aleluia. Oh, aleluia. Tem pessoas pegando isso pelo Espírito. Já tem pessoas com ouvido espiritual pegando a palavra rema aqui. Aviva a voz de Deus, aviva a voz de Deus. Aleluia, aleluia, de ajuste de temperatura, ajuste, aleluia, de frequências, amém. Eu sempre penso no Mark Hanks com essa pipoca. Veja, tem coisa lá que a gente está fazendo. Estou orando, estou crendo, estou indo para o culto, estou servindo, mas não aconteceu. Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? E vem aquela consciência dentro de você, nada. Eu não estou fazendo nada de errado. O que é que falta? Esse é o problema. Falta você fazer o que é certo. Falta você às vezes fazer até aquilo que você está fazendo certo, fazer na temperatura e na intensidade que Deus quer. Amém, 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 amém. E hoje eu creio que a unção vem para tirar intimidação. De você voltar, abrir a sua boca e voltar a liberar declarações ousadas. Você lembra de disso que você chegava na sua empresa e fazia declarações que os teus empregados ficavam arrepiados. Mas aquilo aconteceu e aconteceu e aconteceu. Só que na jornada você levantou coisas que foram calando você, parando você. Ei, o Senhor está vindo para bater na tua ferrugem hoje. Dizer, tira a ferrugem da tua boca. É hora de você voltar a fazer declarações ousadas, declarações proféticas, aleluia, que deixou até o diabo endemoniado. Declarações que você liberou e deixou demônios nervosos. Aleluia, aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz, vamos tirar aqui versículo por versículo, elementos para uma grande fé. Diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Aleluia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio que uma grande fé, ela parte de uma consciência muito grande de quem você é em Cristo.
do seu propósito em Deus. Aleluia. De que você não está aqui, irmãos, passando por essa vida, só esperando um dia Jesus voltar ou Ele te levar, e você está aqui só rendendo aqui na terra, passando, chorando e gemendo. Sai fora disso. Você está aqui por um propósito, irmão. Você está aqui por um propósito, você está aqui por um propósito. Deus tem um plano na tua vida, plano de te fazer prosperar, plano de sucesso, plano de paz. Você é uma solução de Deus para algum problema aqui na terra. Aleluia. Ele diz para Jeremias: olha, antes de você nascer, eu te chamei. Você é chamado por Deus. Você tem quando a gente fala de propósito, entenda, não é só ser um pregador. Amém? Ter propósito não é só ser pregador. Ter propósito é que Deus quer trazer soluções aqui na terra, e Ele vai levantar pessoas, e você faz parte das soluções de Deus. Quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, é que a fé não é só para você ter coisas da parte de Deus. Fé é a maneira pelo qual você vai viver o seu propósito. Uma grande fé tem parte desse início. Eu tenho um grande propósito. O propósito, ele tem que energizar a tua vida, dar força para viver. Você não vai amanhecer amanhã, dia 1º de novembro, e dizer: eita Jesus, foram 30 dias para pagar o aluguel de outubro, amanhã já começa devendo outro aluguel, vamos embora. E vai vivendo de aluguel em aluguel, boleto em boleto. Não, irmãos, a gente não vive de boleto em boleto, a gente vive de propósito. Propósito tem que inspirar a tua fé, propósito tem que inspirar a tua saúde, propósito tem que inspirar o teu serviço a Deus, o teu amor ao próximo. Propósito inspira os teus relacionamentos. Uma grande fé parte dessa base de entendimento. Deus tem um grande plano para fazer na terra. Deus tem uma obra muito grande para fazer na terra. Ele tem uma grande obra para fazer na minha vida. Aleluia. E eu não posso operar numa fé pequena, porque eu tenho vigor em uma nova unção. Louvado seja o Senhor. Diga: eu tenho um propósito. Eu tenho grandes coisas para fazer com Deus. Grandes obras. Aleluia. Aleluia. Grandes obras para fazer com Deus. Grande plano Ele tem para você. Aleluia, aleluia. Ele que desenhou você, Ele chamou você. Você pode dizer: Júnior, vocês falam assim de propósito, mas eu já tive conversa com pessoas assim. Sei lá: olha, Júnior, esse eu entendo de propósito, mas eu sou filho de um adultério. Eu nasci por acidente. Eu estou aqui porque meu pai teve uma relação com uma amante, minha mãe era amante dele, e estou aqui por causa disso, não tem como nascer disso. Já conheci pessoas que disseram para mim: eu sou filho de um abuso sexual. Minha mãe foi abusada e eu nasci. Como é que Deus tem um propósito na minha vida? Deixa eu te dizer, a maneira pelo qual você estreou nessa terra não determina a grande obra que Deus tem na tua vida. Salomão poderia ser, se alguém olhar para ele, talvez o símbolo do maior erro da história de Davi. Casamento dele com Batseba, fruto de algo que começou com adultério, com um esquema de assassinato. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o teu Deus é tão misericordioso. Em Gênesis 50 diz que, embora vocês intentaram o mal contra mim, Deus é poderoso para transformar aquele mal numa grande bênção. O Senhor é poderoso. Eu não sei de onde você veio, a tua situação financeira, econômica, se você tem problema com a tua cor de pele, com a tua etnia, Deus é poderoso para pegar, aleluia, esse momento que você levanta a grande fé e fazer desse momento o momento de virada da tua história. Alguém pode olhar para Jesus e dizer: esse é o rei prometido há milhares de anos, que nasceu e nem lugar para ele nascer tinha. Nasceu no lugar onde nascem os animais, numa manjedoura. E alguém pode olhar para o nascimento de Jesus e dizer: não, esse é o Redentor. Esse é aquele que os anjos estavam planejando a vinda dele e ele nasceu nesse lugar. Alguém pode acusar de um erro de estratégia. Deu errado o projeto. Sai fora. A maneira como Jesus Cristo não vê o mundo não determinou o plano que Deus tinha na vida dele. Meu irmão, Deus tem um grande plano na tua vida. Amém, amém, aleluia. E não é a tua conta bancária que diz quem você é. Não é o teu extrato bancário quem diz que você é. Não é os laudos médicos que diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. E você é alguém chamado, ungido, abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos botar lá, versículo 6. Aleluia, diga: eu tenho uma grande fé. Versículo 6 diz: então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passe de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passe de uma criança. Quando eu olho para esse versículo, eu sempre lembro do pastor Bud, fundador do Ministério Verbo da Vida. Parece que eu escuto o tom de voz dele, né? Irmãos, não fale negativo. Não fale negativo. Aqui Deus está falando para Jeremias: eu tenho uma grande obra para fazer em você. Eu tenho um grande plano para fazer em você. E Jeremias quer pagar de humilde para Deus. Senhor,
Eu não passo. Criança, para de falar isso. Para de falar coisa pequena. Para de falar negativo. Para de falar que não pode. Aleluia. Irmãos, assim você fala negativo, você está dando munição para o diabo contra você. Se você fala negativo, você está dando munição para o diabo contra você. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. O diabo está pegando as tuas palavras, vamos dizer, vamos embora. Usar as próprias palavras dele contra ele. Você não pode, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Irmãos, para de falar negativo. Você é da fé. Você não fala a sua capacidade, você fala a capacidade de Deus em você. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, agindo Deus, para de falar negativo, irmãos. Hoje está virando comum vocês falar, a minha ansiedade, o meu TDAH, o meu não sei o que. Sai fora disso, não abraça esses vícios que o mundo quer normalizar. Você tem a mente de Cristo, você tem o espírito de inteligência, você tem espírito de sabedoria, você tem a paz de Deus. Não fala negativo. Se você fala negativo, você está impedindo o fluir da unção, operar milagre da sua vida. Amém. Quando Deus te chamou para fazer grandes obras, Ele não está olhando para o teu recurso. Deixa eu ver quanto é que ele tem no banco dele. E esse mês deu errado, esse mês deu negativo. Olha, esse mês eu vou contar com você não, vou contar com outro, porque seu caixa está baixo. A Bíblia fala que ele tem uma riqueza de glória. Aleluia, aleluia. Quando Ele te chamou, é contando com os recursos dEle. Aleluia. É com a habilidade dEle, é com o favor dEle, é com a mão dEle sobre a tua vida. Então uma grande fé, irmãos, não fala negativo. Aleluia. Olha o que ele diz. Mas o Senhor me disse, não diga, não passe de uma criança, porque a todos que eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Ei, uma grande fé fala rema. Uma grande fé fala a palavra viva. Você abre a boca e fala aquilo que Deus mandou você falar. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora de você voltar a liberar rios de vida da sua boca. Falar de prosperidade. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. Eu vou entrar em níveis maiores. Eu vou conquistar. Eu vou tomar posse. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu percebo isso. É como se um espírito de intimidação veio sobre alguns aqui e tentou calar a sua boca. Sabe, a Bíblia fala de Eliseu quando chegou para a mulher sunamita. E ela começou a recebê-lo com honra na sua casa. E Eliseu, como alguém que carregava a dupla unção, né? Se você honra a unção vai recompensar você. Ele se move para querer recompensar, ele procura saber o que é que ela precisa. E ela disse, está tudo bem, tem uma boa casa, meu marido ganha bem, tem muitos empregados, a vida está suprida. E filho? Ela, não, meu senhor. A resposta dela é, não, meu senhor. Como quem diz, não entra nesse assunto não. Eu já trabalhei tanto para guardar ele aqui, não mexe com isso não. Já foi tanto passei por tanta frustração, já foi tão frustrante com isso. Deixa isso guardado lá. Eu estou muito bem, eu estou vivendo bem com Deus assim. Mas a unção, irmãos, a unção vai procurar você. A unção vai quebrar jugo em você. E o que eu percebo do meu espírito, aleluia, é como se houvesse um espírito de intimidação em algumas pessoas aqui. Que tem assunto da sua vida que você orou, declarou, mas parece que aquilo não aconteceu no tempo que você imaginava, da maneira que você imaginava. Então você pegou essas coisas, guardou no baú, fechou lá e disse, tudo bem Deus, eu vivo bem com você, deixa isso aqui, nem era tão importante para mim assim. E o Senhor está vindo visitar você hoje para dizer, ei, mas para mim é importante. Foi eu que te prometi, foi eu que coloquei no teu coração, aleluia. E Ele é quem coloca em você o querer e o efetuar, aleluia. E hoje o Espírito Santo está vindo para tirar algumas coisas do baú e dizendo, ei, vamos resolver isso hoje. Vamos desengavetar alguns sonhos no seu coração. Projetos que você sabe porque sabe que foi Deus. Coisas que tinham a ver com a tua família, coisas que tinham a ver com as tuas finanças, coisas que tinham a ver com conquistas pessoais, sonhos, viagens, coisas que tinham a ver com lazer para a sua casa. Deus, irmãos, Ele não é só poderoso. Deus, além de poderoso, Ele é bom. E Ele é bom para você, aleluia. Então tem alguns projetos de deleite que Ele quer satisfazer no teu coração. Tem pessoas aqui que estão presas numa rotina de tanto trabalho. Não sabe o que é desfrutar da vida. Ei, você aceitou Jesus para ter uma vida de paz e de alegria.
E Deus quer resolver com você até sobre lazer, que você parou de projetar, mas o Senhor está dizendo, olha, eu quero trazer à memória sonhos que você tinha de passeios, de deleite, de desfrute. Eu quero resolver isso com você hoje. E o que é resolver? É o Espírito da fé vir dizer para você, ei, se levante. Sai dessa caverna, volta a declarar. Volte a sonhar, volte a projetar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dizer, Júnior, mas eu trabalhei tanto para deixar aquilo calado, para deixar aquilo quieto. Mas o Senhor, Ele conhece. A palavra dele não volta vazia. Tem palavras que estão suspensas sobre a tua vida, esperando você se agarrar com a Espírito da fé e dizer, ei, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Eu estava agora nesse fim de semana na Argentina. Eu, minha esposa e mais um casal. Fomos pregar lá e, meu Deus, fomos recebidos como os príncipes lá. Nos trataram bem, nos levaram em ótimos lugares. Foi trabalho, culto, reunião, treinamento. Mas desfrutamos de coisas tão preciosas. E eu lembrando, acho que em 2013, o Senhor tinha colocado no meu coração um ano inteiro de orar pela Argentina. Eu falava, eu declarava, eu dizia. E eu pensava que era 2013 para 2014 que eu devia fazer alguma coisa. Pastor Léo estava começando um projeto lá. Ele disse, Júnior, cara, um dia você puder ir lá. Eu disse, não, Léo, vamos. Passou-se anos. Há 3 meses atrás, estava na reunião de oração, orando na equipe ministerial. Não era pauta argentina. Pastor Humberto se levanta e disse, Júnior, o Senhor colocou no meu coração que temos que enviar você lá. Aí ele perguntou, você quer ir com o Felipe Sá ou com Rebeca? Esse pastor Felipe Sá é muito peludo. Muito peludo, eu prefiro ir com Rebeca. Ela é mais fofinha. Felipe está do meu lado. Você quer isso, varão? Disse, não, varão, tu é peludo demais. Rebeca fofinha, mais cheirosa, chega com ela. Quando eu cheguei lá, eu, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, você veio viver promessas que eu coloquei em você há anos atrás. Quando você era adolescente nessa igreja aqui, aleluia, o Senhor falava sobre nações, abençoar povos, vivenciar coisas grandes em Deus, e aquilo foi profetizado há alguns anos atrás, e eu estava lá, não era por minha vontade, por projeto, meu irmão, nem passava pela minha cabeça esse ano sair do Brasil. Tem alguns projetos pessoais, mas o Senhor vem, muda a agenda. E eu estava lá, Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Ele disse, você veio viver aquilo que eu prometi para você. Eu quero liberar essa graça sobre a tua vida. Eu quero transmitir essa graça que está operando sobre mim hoje para dizer, ei, se prepara para Deus invadir a tua agenda, a tua programação, dizer, ei, eu quero te dar deleites. Eu quero te levar em lugares que eu prometi a você lá atrás. Promessas que você declarou, celebrou, dançou, correu. Aleluia. Mas depois você guardou no baú. O Espírito Santo está vindo hoje para dizer, eu quero resolver com você, porque chegou um tempo de uma grande fé, um tempo de promessas serem resolvidas na tua vida, tempo de o Senhor vai acelerar coisas. Meu Deus, oh meu Deus, Ele é poderoso para restituir os anos que foram consumidos. Agora você precisa falar o que Deus manda você falar. Falar o que Ele manda você falar, aleluia. Você não fala negativo. Você não fala que não tem condições. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho. Quando Ele chamar você, quando Ele vier a você, é na força do favor dEle. É na força do favor dEle. Aí na hora que eu estava voltando, o pastor Léo comigo no carro, ele me deixando no aeroporto. Eu disse, Léo, rapaz, algumas pessoas falam dos argentinos que eles são durões, que eles são às vezes muito grosseiros no tato. Rapaz, eu fui tão bem atendido aqui. Os lugares que eu fui, cafeteria, restaurante, lojas, onde eu lidei com o argentino, rapaz, parece que as melhores pessoas lá me atenderam. Ele começou a rir no carro, incrédulo ele. Ele fez, Júnior, é porque tu é muito favorecido. Porque aqui realmente não é assim não. Quando ele falou que tu é muito favorecido, eu lembrei. Eu digo isso todo dia. Eu digo isso todo dia, Léo. Que eu sou muito favorecido, eu recebo tratamento especial, eu tenho uma boa mão do Senhor na minha vida, aleluia, aleluia. Você vai ter o que você diz, irmãos. Esse é o Espírito da fé, você vai ter o que você diz, aleluia. Então diga o que Deus mandou você dizer. Qual é a palavra rema do teu coração? Libera essa palavra, irmão. Fala que você é favorecido, fala que você é abençoado, fala que você é amado, fala que a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Meu Deus do céu, aleluia, 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 aleluia. Tem fé nessa casa? Eu quero lembrar você que fé é uma reação alegre à palavra de Deus.
Então quem tem o espírito da fé não escuta a fé assim. Como o pastor Bud dizia, feito jumento em Porteira Nova. Quem é da fé está ouvindo essas palavras e o coração dele está dizendo: é isso, eu quero isso, eu vou viver isso, eu vou celebrar isso, aleluia. Você responde em alegria. Fé é uma reação alegre à palavra de Deus, aleluia. Quem crê se diverte, irmão. Quem crê se diverte, irmão. Não acho que a sua cara séria vai estar deixando as coisas sérias para você. No reino de Deus, a alegria é que é algo muito sério. Eu creio no avivamento da fé nessa casa. Eu creio no avivamento da fé nessa casa. Aleluia. O Espírito Santo vai tirar a ferrugem de muito crente aqui. Aleluia. Que está enferrujado. Faz tempo que você não dá uma gargalhada na fé, uma carreira da fé, uma alegria na fé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Ah, pastor, é que eu amadureci, é nada. É que você foi ficando enfadado, enferrujado, lento. Aleluia. Porque maturidade é maior dependência de Deus. Maturidade espiritual não é você chegar no culto e dizer o que esse pregador vai dizer, qual é a teologia dele hoje. Eu conheço esse versículo, eu já li esse livro que ele está explicando aí. Não. Maturidade é dependência. Para um homem que só tinha uma palavra, Jesus Cristo disse: rapaz, eu não encontrei em Israel. Israel tinha João, tinha Maria, que gerou ele pela fé. Nem vocês aqui tinham fé como a desse cara, que só tinha um versículo. Aleluia. Que palavra vocês crerão? Oh meu Deus, eu estou crendo no ano de uma grande fé. Aleluia, eu vou terminar 2025 como o melhor ano da minha vida. Abençoado, próspero. Vou entrar em 2026 arrebentando, mais ungido, mais sábio. Aleluia, um fluir de milagres financeiros. Eu estou crendo no fluir de milagres financeiros. Um fluir de milagres financeiros. Um fluir de milagres financeiros. Um fluir de milagres financeiros tão grande. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui pregar numa igreja, é uma parceira da igreja nossa, há um mês atrás. Eu fui com o irmão Givanildo. Chegou lá, era um evento sobre honra. Quando acabou, a irmã pediu o microfone. Ela disse: pastor, eu queria dar um testemunho aqui. Não estava programado no culto. Ela disse: eu estava ouvindo uma pregação sua. E naquela fase eu estava crendo para comprar o meu apartamento. E botei lá nos planos dos bancos, Caixa Econômica e outros mais, e todos eles reprovaram. Eu voltei para casa e no meu coração eu só tinha uma instrução: aumente o seu louvor. E eu passei a semana inteira aumentando o meu louvor. E eu peguei algumas pregações suas. Ela foi uma pregação minha. E na pregação você falava sobre a dupla honra, sobre o Senhor trazendo restituição e multiplicação. E no sábado de manhã um casal de amigos me ligou. Pediu para eu ir na casa deles. E naquele dia o Senhor falou comigo: aumente ainda mais o seu louvor. Eu tinha a semana inteira com a instrução de estar embaixo de uma instrução de louvor. No sábado o Senhor falou comigo: aumente a potência do seu louvor. E eu passei aquele dia louvando, adorando. E eu fui na casa deles. Quando eu cheguei na casa deles, o homem lá, pastor, ele chorava tanto que eu achei que ele estava gripado. Eu perguntei à esposa dele: ele está congestionado, né? Ele disse: não, mulher, é que desde manhã ele chora. Disse: por quê? Disse: não, é que, rapaz, a gente teve uma experiência com Deus. É o seguinte. Ela disse: oh meu Deus. Ela disse: a gente está querendo, a gente vai se mudar e tem essa nossa casa aqui que nós queremos vender. E meu marido falou que nós precisamos vender ela para você. Aí ela perguntou, a dona da casa perguntou para ela: você paga quanto de aluguel? Ela disse: eu pago R$1.000. E ela está tentando financiamento para comprar uma casa em 35 anos, que ia começar pagando por 2.000 e foi negado. Ela disse: você toparia por um período de 6 anos pagar R$500 nessa casa e ficar com ela para você? Aleluia. Aleluia. Ela começou, eu pensei que eu queria fazer o cálculo. Não, 500, 2.000, 35 anos, 2.000. Eu fui, comprou barato, não foi? Ela disse: pastor, até hoje eu estou encantado com isso. Aí eu falei para ela: a pregação minha que a senhora assistiu, eu só poderia me enviar. Oh, aleluia! Deus é poderoso para restituir. Restituir, aleluia, uma grande fé, irmãos. O que é que Deus está falando com você?
Aleluia. Se Ele está falando com você para aumentar o teu louvor, entra nessa dimensão. Aleluia. Olha, o louvor pode vir aqui. Olha o que ele diz aqui. Versículo 7, mas o Senhor me disse, não diga, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar você falará. Aleluia. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Aleluia. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Aleluia. O Mark Hanks, ele usa uma expressão, ele diz, olha, eu chamo isso de ressurreição boca a boca. É quando Deus coloca a voz dele sobre a tua voz. E você começa a falar aqui na terra a voz de Deus sobre você. O próprio Deus colocando as palavras dele na tua boca. Irmãos, tem milagres esperando você. Aleluia. Em Gálatas a Bíblia fala sobre como a pregação da fé, ela gera milagres. Para o Senhor trazer esse tipo de palavra aqui hoje para você, é que, olha, me parece que Deus quer liberar grandes milagres para vocês. Conquistas financeiras, conquistas de posse, de bens, favor de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É hora de você concordar com Deus. O que é fé? Você concordar com Deus. Agora você tem que parar para pensar que seu Deus é Deus de coisa grande. Não ofenda a Deus pensando pequeno. Aleluia, você precisa entrar em dimensões da graça que a sua cabeça diz, olha, só podia ter sido Deus. Você precisa ir morar no lugar que só Deus vai pagar aquele lugar. Você precisa ter um carro que você diga, que alguns olhos digam, rapaz, eu conheço seu salário, só Deus, é seu azeitão, é só Deus mesmo para ter esse carro. Aleluia, aleluia, só Deus mesmo para fazer aquela viagem. Só Deus na sua vida, só Deus, só Deus. Só Deus, aleluia, uma grande fé, irmão. Uma grande fé, irmão. Aleluia, aleluia, traz à memória o que te traz esperança. Traz a memória o que te traz esperança, aleluia. Traz a memória, aleluia. Eu creio no avivamento nessa casa de fé. Um avivamento de fé. Não só informações de fé, mas vocês entrando numa dimensão maior, numa temperatura maior, dizer, ei, aleluia, aleluia, eu quero me reposicionar no Senhor. Você pode ficar em pé. Aleluia, sabe, o nosso Deus é um Deus de recomeço. A especialidade de Deus é recomeçar algumas coisas. Eu lembro muitos anos dessa casa, esse lugar foi profetizado como uma porta de avivamento. Eu lembro em fase dessa igreja de muito avivamento, em batismo com o Espírito Santo. Cultos de dimensões de poder. Culto onde a gente não conseguia. Era tanta gente caindo na unção, os diáconos caíam por cima do outro. Era uma história de avivamento. A minha vida foi mudada quando em um culto nesse lugar, pessoas me tiraram dos braços, me colocaram no carro. Eu fui para casa carregado. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai trazer de volta essas histórias aqui. Essas grandes histórias não vão ficar no passado. O melhor de Deus ainda está por vir nesse lugar. O melhor de Deus ainda está por vir nesse lugar. Eu quero declarar para você um tempo de uma grande fé. Grande fé. Grande mover do Espírito. Grande mover do Espírito. Declarações tão ousadas saem de você. Declarações tão ousadas saem da sua boca. Que depois que você fala, a sua cabeça dá aquele giro. Eita, que foi que eu falei? Mas foi a própria boca de Deus na sua boca. Aleluia, aleluia. Mas ele diz, aonde eu lhe enviar, você vai. Tudo que eu lhe ordenar, a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar. Uma grande fé para requerer dessa igreja também grandes atos de obediência. E pelo Espírito eu quero dizer isso também. Tem pessoas aqui que estão com obediência atrasada. E o Senhor está visitando hoje para começar a resolver situações aqui. Tem coisas que Deus falou com pessoas aqui para dar e ainda não deram, para fazer e ainda não fizeram, para perdoar e ainda não perdoaram. Quando Deus te dá uma palavra, Ele também te dá um kairos, um espaço de tempo para você obedecer aquilo. E se você não coloca isso em prática, o teu candeeiro ele é removido e Deus levanta outra pessoa. E tem pessoas aqui, estou falando pelo Espírito, que estão no limite do tempo da obediência.
E o Senhor manda dizer: se você não obedecer, eu vou tirar a tua luz. Lembra de Apocalipse? E vai levantar outro. Então chegou a hora de você colocar obediência em dias, resolver coisas. Tem pessoas aqui que Deus colocou no teu coração dar carros e você não deu ainda, dar grandes ofertas e você não fez isso ainda. Estou falando só para a igreja não, estou falando atos de generosidade que Deus colocou no teu coração, projetos que você adiou. Tem pessoas aqui que Deus mandou você já resolver o seu relacionamento com ela, e você disse: mas eu não sou errado, errado é ela. E Deus está requerendo de você, porque Ele quer trazer avivamento, é de você, não é dela. E chegou hoje é uma noite de uma grande fé para receber, mas também para resolver coisas hoje aqui. Para resolver coisas hoje aqui. Aleluia. Hoje é noite de você resolver seu coração com Deus. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero entrar no novo, eu quero entrar numa nova unção, mas eu também quero resolver algumas coisas do meu coração com o Senhor. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus reposicionando essa igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. E começa com grandes arrependimentos. Dizer: Senhor, eu não te ouvi naquela estação, mas eu quero começar hoje. Eu quero colocar no altar aquilo que o Senhor me pediu uma vez. Aleluia. Tem pessoas aqui que tem a ver com o tempo da sua vida. O Senhor falou com você já 1, 2, 3, 4, 5 vezes: eu quero um tempo maior de consagração da sua parte. Você começou 1 dia, 2 dias, mas depois voltou para o seu normal. Deus não quer você operando no seu normal. Ele quer chamar você para uma dimensão de sobrenatural. Aleluia, aleluia. Vamos lá, cadê a grande fé? Cadê a grande fé? Aleluia. Levante suas mãos aí, vá se consagrando ao Senhor. Aleluia, Senhor, eu me coloco como vaso em tuas mãos. Eu me coloco como vaso em tuas mãos. Aleluia, eu me coloco como vaso em tuas mãos. Começa a resolver no teu coração com as coisas com Deus. Oh, aleluia. 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 Você está caladinho demais para quem é da fé. Fé tem voz. Fé tem uma alegria. O arraial de Deus tem alegria. O arraial de Deus tem festa. Yeah. 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 Você crê em atos proféticos? Você tem uma liderança que tem uma unção profética? O que são atos proféticos? Ato profético são momentos que Deus te visita e Ele te dá uma ideia que tem nada a ver com o problema, e tu responde aquilo só porque Deus falou. Por exemplo, o que tem a ver o cara curado de lepra entrar 7 vezes no rio sujo? Está me entendendo? Naamã entrou, mas tinha cura ao final daquela obediência. A Bíblia fala de Eliseu. Eliseu era engraçado demais, que Eliseu era cheio desses movimentos. Eliseu fizeram a comida, usaram as ervas venenosas. Aí ele pega outras ervas, nada a ver, mistura e fica bom. Tinha um cara que estava trabalhando com machado. Machado de ferro era muito caro. O machado voa, cai no rio. Aí Eliseu pega um galho, joga no rio. Aí o machado de ferro boia. Está me entendendo? Às vezes Deus nos visita para nos dar alguns comandos. Isso nem tem nada a ver. Eu dar uma carreira na igreja e minha conta ficarem paga.
tem nada a ver eu dar um grito e a cura acontecer na minha casa. Esse ano em nosso ministério nós tivemos o maior engarrafamento da fé que se pode ter no ministério. Eu tenho um vídeo disso. Rapaz, a gente não conseguia correr porque engavetava as ruas. A gente ficava correndo bem feito militar, parado, né? Um movimento, o Espírito da fé pegando aquilo ali. Aí você vai ouvir o que Mark Hanks pregou. Creio com o coração e falar com a boca. Faz 30 anos de fé que a gente escuta isso. Mas vem com uma temperatura que diz: rapaz, eu não sei o que é, mas se eu me mover, os céus vão se mover comigo. Se eu me mover, eu não estou indo sozinho, tem uma nuvem de glória indo comigo. E é interessante, o Senhor deu uma palavra para o povo judeu, que eles iam tomar posse de uma terra prometida. Aquele povo ficou enfadado, 40 anos dando voltinha em lugares secos, desertos, pressão, aquele sentimento: estamos aquém, estamos aquém. Com 40 anos eles chegaram lá. Já tinha mudado o pastoreio, mudaram liderança, só não mudou o Deus que prometeu. Aí quando eles chegaram no lugar, Deus dá a eles o comando: vai amanhã dar uma volta na cidade. Aí eles vão. Mas Senhor, não é uma guerra, não era a gente tinha que fazer espada, flecha e atirar deles. Não, não, não. Calado. Dá outra volta. Terceira volta. Quarto dia, outra volta. Quinto dia, outra volta. Sétimo dia, é hoje. Não, não, hoje vocês vão dar 7 voltas. O que é que tem a ver conquistar uma terra prometida dando volta na cidade? Eu não sei, irmão. Mas se Deus ordenou, só que no 7º dia, depois da 7ª volta, Deus diz para eles: olha, em Josué 6. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Aleluia! Gritem! E me vem isso. É como se tivesse um grito da fé nesse lugar que está entalado. Eu quero chamar você a gritar. Grita, irmão, porque o Senhor já entregou. Libera um som de fé em você. Aleluia! 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 O homem planta, certamente colherá. Sua palavra não volta vazia. Ao que foi determinada, ela cumprirá. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar, não vão te afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não... Mantém o ritmo, só mantém o ritmo, mas segura. Mas mantém o ritmo. Isso aí. É sério isso. O diabo, ele trabalha por intimidação. E a grande intimidação do inferno é querer calar a nossa voz. Porque tem milagre na sua voz, tem cura na sua voz, tem provisão na tua voz, tem anjos lá esperando só a tua voz para poder sair e trabalhar a teu favor. E a intimidação do inferno é: olha o teu laudo médico, olha o teu extrato, olha o teu currículo, olha de onde você veio, mas você não fala aquela língua, mas você não, você não. E às vezes a fé vem dentro da gente para liberar um grito, para dizer: ei, Satanás. Sabe quando, não sei se você anda muito na rua, às vezes tem aqueles cachorros amarelos, né, os caramelos, e fica lá querendo rodear a gente. E a maneira de você assustar ele lá logo grita: sai daqui, você... ai, cachorro velho da mulher. Você dá um grito, aqueles cachorros saem espantados. Tem vezes que o cão está querendo parar você, calar você, intimidar você.
E você precisa fazer como o Senhor ordenou o povo: grita, grita. Eu quero te convidar hoje a dar um grito da fé, a liberar um brado de alegria, uma ousadia. Glória a Deus! Grita, irmão! Libera a tua ousadia! Libera a tua ousadia na fé! Grita a tua cura! Grita a tua provisão! Grita a tua paz! Gritem, porque o Senhor já deu! Já deu! Já deu! Já deu! Aleluia! Aleluia! Eu estou E vivendo uma ainda por grande cima eu vou fé! dançar. E ainda por cima eu vou dançar. E ainda por cima eu vou dançar. E daí? E daí? Se o povo não crer como eu. E daí? Se o povo não crer como eu. E daí? Se o povo não crer como eu. Com alegria. E daí? Se o povo não crer como eu. Deus prometeu, eu quero que é meu. 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 E ainda por cima eu vou dançar. 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 E ainda por cima eu vou dançar.